Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes e venho trazer física para você, agora no contexto do projeto Físicos do YouTube, que vem trazendo vídeos semanalmente para te preparar para a sua prova do Enem. Hoje nós vamos ver o assunto força elástica e força de atrito, mas os exercícios eu não vou fazer com vocês. Vocês vão para o canal Física Mais do professor Breno. E lá ele preparou uma lista de questões resolvendo com você uma a uma, com toda atenção, todo carinho e cuidado, e eu tenho a certeza de que depois dessa aula de teoria, você vai chegar lá, o link está na descrição desse vídeo, e vai aprender ainda mais. Então vamos começar aqui a nossa aula. Vem comigo! Vamos estudar agora a força elástica. Mas Douglas, o que é isso? São as forças exercidas por molas. E isso está relacionado à deformação que elas vão sofrer. Observe. Vamos observar que existem três elementos aqui envolvidos. Uma parede fixa, uma mola que está inicialmente sem deformação, a gente diz que ela apresenta o comprimento natural, e a mão de uma pessoa que vai interagir com essa mola. Quando nós puxamos a mola, ela se deformou. Ela ficou com um comprimento maior do que tinha antes. Ela está esticada. E a gente pode representar isso por meio de um vetor x aqui, que é o deslocamento que a gente proporcionou a esta extremidade da mola. Para fazermos isso, aplicamos na mola uma força F, que eu coloquei aqui com asterisco. Por quê? Porque a gente vai ter ação e reação. Nós puxamos a mola e a mola nos vai puxar. Mas tem um lance interessante. Nós puxamos a mola e ela continua parada. A gente puxou e está segurando ali, ela está permanecendo parada nesta nova configuração. Isso quer dizer que a parede também vai atuar no problema. Ou seja, a parede está puxando a mola e a mola está puxando a parede. No final das contas, a gente pode dizer que, nesta configuração, a mola acaba sendo puxada. Aí a gente usa também o termo tracionada nos dois lados. E da mesma forma, se ela está sendo puxada, ela também puxa. É o que a gente observa aqui na mão e na parede. Mas um cientista chamado Hooke verificou que a intensidade dessa força era diretamente proporcional à deformação. Quanto mais se deformava, mais intensa era a força. Mas calma, ainda precisamos fazer uma outra observação. Nós também podemos provocar a compressão da mola. Ao invés de deformá-la puxando, a gente pode deformá-la comprimindo, fazendo aqui esta compressão x. Então, a força que nós vamos aplicar na mola vai ser este F asterisco. Ela vai reagir e vai empurrar a gente também. Mas o que nós vamos chamar de força elástica? A força que a mola vai exercer nos objetos. Então, eu vou, a partir de agora, começar a representar esta força que vai atuar na mão, que está em contato com a mola, ou até a força que vai atuar na parede, que está em contato com a mola. A gente vai, a partir de agora, chamar de força elástica a força que a mola vai exercer no objeto. Bacana? E aqui tem um lance interessante. Observe que a força que a mola vai exercer na mão tem sentido contrário ao da deformação que você provocou. Se você puxou a mola para a direita, a mola te puxa para a esquerda. Se você empurrou a mola te empurra. E a partir de agora, a gente pode trazer as equações. A força que a mola vai exercer sobre os objetos é proporcional à deformação, diretamente proporcional a. Esse símbolo significa proporcional. De tal maneira que se você puxou 1 metro
e a mola está fazendo sobre você uma força de 200 newtons, por exemplo, na hora que você dobrar a deformação para 2 metros, a força também vai dobrar para 400 newtons. Ah, tá. Eu posso então dizer que vai existir uma constante de proporcionalidade envolvida. A gente observa experimentalmente, então, que a intensidade da força é proporcional à deformação e a constante de proporcionalidade está relacionada ao quanto a mola consegue resistir à deformação. Essa constante K vai ser medida em newton por metro. Isso quer dizer que essa constante representa quantos newtons eu vou precisar fazer puxando para deformar 1 metro essa mola. E se eu faço essa força na mola, a mola faz uma força de mesma intensidade sobre mim, de acordo com o princípio da ação e reação de Newton. Também é comum aparecer esta expressão com um sinal de menos. É a notação vetorial. Se nós não formos tratar do módulo, do valor positivo dos vetores, a gente vai precisar tomar cuidado com o fato de que o vetor x e o vetor força elástica têm direção igual, mas sentidos opostos, como a gente pode ver aqui. A mola está deformada para a direita e a força elástica está atuando aqui para a esquerda. O gráfico do valor da força elástica em função da deformação x vai ser muito parecido com este daqui. Você vai ter uma linha reta que passa pela origem, já que quando a deformação é zero, a força elástica tem valor nulo. E assim vai crescendo linearmente com a deformação. Um exemplo aqui. Suponha que você tem uma mola que quando a gente faz uma força de 30 newtons, ela se deforma 0,1 metros, ou 10 centímetros. Se a gente dobra a força para 60 newtons, a deformação dobra para 0,2 metros. Se a gente leva a força para 10 vezes o que a gente tinha no início, a deformação também fica 10 vezes maior. Então, passando de 30 para 300 newtons, a deformação passa de 0,1 para 1 metro. Qual seria a constante elástica nesse caso? Você pode dizer que a constante elástica vai ser ou 30 newtons dividido por 0,1 metros ou 60 newtons dividido por 0,2 metros ou ainda 300 newtons por metro. Se você for fazer essa conta, experimenta, vai dar todo o mesmo resultado. Nós podemos associar molas, e uma das maneiras é fazer isso em série, uma em sequência da outra. Qual vai ser a consequência disso? É que todas elas ficarão sujeitas à mesma força. A força que um faz em dois é a mesma força que dois faz em um. E como a gente vai manter o sistema em equilíbrio, o valor da força elástica é a mesma em todas elas, já que por uma sequência de ações e reações, acabam que todas as forças de tração aplicadas aí vão ter o mesmo valor. Mas a deformação total, na hora que a gente puxa, seria a soma das deformações. Então, nosso x total é o x da primeira, mais o x da segunda, mais o x da terceira. A mola equivalente é aquela que, sujeita à mesma força, vai sofrer a mesma deformação que aquele conjunto sofre. Vamos para a matemática? Se F é K1x1, a força elástica na primeira mola, F é K2x2, a força elástica na segunda mola, e F é K3x3, a força elástica na terceira mola, eu posso também dizer que x1 é F sobre K1. Passo o K1 para o outro lado dividindo. x2 é igual a F sobre K2 e x3 é igual a F sobre K3. Ajustei aqui. Mas quando eu tenho uma mola equivalente, ela, quando estiver sujeita a esta mesma deformação total x, ela será puxada por meio da mesma força. Então note isto. X é então também igual a F sobre o K equivalente. Mas como x é a soma das deformações, a gente vai chegar a uma conclusão agora a respeito de como calcular o K equivalente. Fazendo as substituições, já que o x total é a soma dos x,
E cada uma das deformações eu fui capaz de calcular, deixando em função de f. O interessante é que vai ter f em todos os numeradores, e assim eu posso cancelá-los e encontrar que 1 sobre o k equivalente é igual a 1 sobre k1 mais 1 sobre k2 mais 1 sobre k3. Vamos fazer um exemplo para ver se a gente entendeu? O nosso raciocínio básico a partir de agora é que todas as molas estão sujeitas à mesma força F. Olha aí, o professor até colocou o acento errado. Então, todas as molas estão sujeitas à mesma força e a deformação total é a soma das deformações. Então, este é o raciocínio que a gente utilizou para chegar a esta equação. Agora vamos a um exemplo. Uma mola de 3 newtons por metro em série com outra de 6 newtons por metro. Vamos aplicar a equação, não vai haver o terceiro termo, só temos duas molas. 1 sobre o K equivalente é 1 sobre K1 mais 1 sobre K2. 1 sobre o K equivalente é 1/3 mais 1/6. Fiz as contas, deixo aí depois para você observar, e encontrei que o K equivalente é de 2 newtons por metro. Olha que interessante. Associando as molas em série, eu faço com que o K equivalente vá diminuindo. Isso é o oposto do que acontece lá na eletricidade com resistores. Mas quando você chegar lá, você vai lembrar destas expressões. Quando associamos as molas em paralelo, o que elas vão ter em comum é a mesma deformação x que o sistema vai apresentar. Todo mundo vai deformar o mesmo x. Agora, a força total vai ser a soma das forças. Então, a força F total que você vai ter de fazer vai ser a força que vai atuar sobre 1, sobre 2 e sobre 3 somadas. K1x1 mais K2x2 mais K3x3. O legal é que todo mundo tem o mesmo x. Colocando o x em evidência, a gente obtém esta expressão. Agora vamos à tal da mola equivalente. Lembrando que a mola equivalente é aquela que vai, estando sujeita à mesma força total de antes, produzir a mesma deformação. Então, a nossa força total seria o K equivalente vezes x. Mas esta força total a gente já havia calculado aqui. Então, comparando estas duas expressões, a gente vê que a constante elástica equivalente é a soma das constantes elásticas. Assim, quando você associa molas em paralelo, você vai tornando o sistema cada vez mais difícil de deformar. Agora vamos tratar da força de atrito. Você já deve ter percebido que as superfícies, em geral, apresentam asperezas e que na hora que você as faz deslizar umas sobre as outras, você sente aquele atrito, aquele ranger das superfícies. A gente consegue até fazer sons quando atritamos uma superfície com outra, que a olho nu podem parecer lisas, mas microscopicamente a gente nota certas asperezas. O estudo do atrito é bem mais complexo do que o que nós vamos fazer aqui. Aqui nós vamos apresentar uma versão simplificada que funciona muito bem para aquilo que nós queremos fazer no Exame Nacional do Ensino Médio, na FUVEST, na Unicamp. Um atrito um pouco mais aprofundado envolveria estudo de forças intermoleculares, processos de soldagem e dissoldagem de materiais. Mas vamos aqui ao caso mais comum, as asperezas que na hora que se tentam deslizar umas sobre as outras, elas vão se chocando, vão se colidindo e resistindo a este deslizamento. Vamos a um estudo de caso. Faz de conta que nós tenhamos aqui um bloco sobre uma mesa. Você fala, Douglas, este bloco e a mesa têm superfícies ásperas? Tem. Mas observe que está todo mundo na horizontal e ninguém está mexendo com esse conjunto. Então está em repouso e é o que você está olhando aí. Não existe nenhuma tendência de deslizamento entre essas duas superfícies. E sabe qual é a consequência disso? Neste primeiro caso, nós estamos com um caso em que o bloco está em repouso mesmo sem atrito. Douglas, por que ele está sem atrito aí? Mas as superfícies não são ásperas? São, porque
está sem atrito? Porque não há tendência de deslizar. Então a gente coloca que não há tendência de deslizar. Já no segundo caso, este caso aqui, a gente aplicou uma força tangencial a esta superfície aqui, ó, paralela à superfície. Mas a gente observou que permaneceu em repouso. O que nós vamos dizer que permitiu que continuasse em repouso? Fizemos esta força, mas as asperezas impediram o deslizamento entre as superfícies. E é nessa hora que aparece a força de atrito. Neste segundo caso, quando aplicamos uma força tangencial, ele permaneceu em repouso. O atrito foi contrário à tendência de ele deslizar para a direita e conseguiu fazer com que as superfícies não deslizassem. Isso quer dizer que este atrito equilibrou esta força tangencial. Se eu aumentar a força tangencial, o atrito pode suportar isso e não permitir deslizamento. Mas chega uma hora em que o atrito chega ao seu valor máximo. É o chamado atrito estático máximo. A gente chama este tipo de atrito onde não aconteceu deslizamento de atrito estático. Este atrito estático pode ser igual a zero, pode nem existir. Mas ele também pode ir aumentando de valor, equilibrando as forças tangenciais que venham a surgir, tentando provocar o deslizamento entre as superfícies. Mas chega uma hora que ele atinge um valor máximo. Aqui ele está em repouso, mas ele está quase deslizando. Qualquer pequeno aumento que a gente dê nesta força tangencial, ele não vai mais conseguir equilibrá-la. As superfícies vão deslizar. O valor máximo que o atrito estático é capaz de suportar, permitindo o repouso entre as superfícies, sem deslizamento, é proporcional à intensidade da força normal de contato entre as superfícies. Como assim? Se você deixar uma superfície sobre a outra, sem fazer muita força normal perpendicular entre elas, você consegue deslizar facilmente uma superfície sobre a outra. Os atritos têm pouca intensidade. Quando você pressiona uma sobre a outra, aumentando a intensidade das forças normais, você verifica que o atrito se torna mais intenso. Por essa razão, a gente verifica, inclusive experimentalmente, em laboratório, que a intensidade do atrito estático máximo é proporcional à intensidade da força de contato normal entre as superfícies, aquela famosa força normal. Mas também vai depender das asperezas que envolvem estas superfícies. E eu vou representar essas asperezas por meio de um coeficiente, chamado de coeficiente de atrito estático, que é uma grandeza sem unidade de medida. Ela é adimensional. Como assim? Como você tem força de um lado e força do outro, este coeficiente ele deve ser apenas numérico, sem uma unidade de medidas. Quando o deslizamento ocorre, mesmo que já não haja mais força atuando, às vezes você empurrou e o bloco está deslizando sobre uma superfície áspera, vai surgir uma força de atrito chamado atrito cinético. Este atrito ele vai ser constante enquanto ocorrer o deslizamento. Ou seja, ele não vai ser mais variável, não vai depender de uma outra força externa. Não, está deslizando, você vai ter esse atrito cinético ou dinâmico dado pela expressão mi cinético, que é o coeficiente de atrito cinético, isso aqui é uma letra grega mi, para quem não conhece, vezes a tal da força normal, módulo da força normal. Ou seja, o atrito cinético vai ser proporcional à intensidade da força normal de contato e também vai depender das asperezas. Lembrando que esta aqui é a letra grega mi, que a gente já havia utilizado anteriormente no estudo da força de atrito estático. Então, no atrito estático você tem um coeficiente. No atrito cinético ou dinâmico, já vi aparecerem os dois nomes, você tem um outro coeficiente.
Em geral, o coeficiente de atrito cinético ele é menor do que o coeficiente de atrito estático, mas alguns problemas os deixam iguais por simplicidade. Você fala, Douglas, melhora aí a ideia para que eu consiga entender. Vamos fazer aqui um gráfico também muito comum de problemas de física e de livros de física também. Um gráfico que vai mostrando para a gente a intensidade da força de atrito à medida que a gente vai aplicando aquela força tangencial externa, puxando o bloco. Então vamos aqui a tal da força tangencial. À medida que a gente vai fazendo aquela força sobre o bloco, enquanto ele não se desloca, vou fazer até aqui, ó. Enquanto não há deslocamento do nosso corpo, não está deslizando, a gente vai fazendo aquela força tangencial e o atrito vai equilibrando. Não foi assim que a gente aprendeu? E assim, essas duas forças vão tendo a mesma intensidade. Mas chega uma hora que o atrito já não consegue mais aumentar. Chega uma hora que o atrito atinge o seu valor máximo. Este aqui é a força de atrito estático máximo. Tá aí. A partir daqui, se você continuar aumentando esta força tangencial, o atrito já não consegue aumentar. E a gente verifica que ele perde intensidade. Douglas, ele perde intensidade? Sim. Ele, a partir do instante que começa a acontecer deslizamento, vamos colocar aqui, ó. A partir do instante em que o deslizamento acontece, o atrito já vai ser cinético. E como o coeficiente cinético é menor, na hora que começa a deslizar, o atrito ele já não consegue ter a mesma intensidade de antes, você tem uma queda no valor do módulo do atrito. Então aqui é o atrito cinético, quando já começou a deslizar, e aqui é o atrito estático. Douglas, isso daí tem influência na minha vida? Tem. O que freia os veículos é o atrito entre os pneus e o asfalto. É interessante que o atrito seja de que tipo? O mais intenso possível. O atrito estático. Então, no processo de frenagem de um carro, é importante que o atrito tenha características de ser estático. Se deslizar, ele perde eficiência na frenagem, além de desgastar o pneu. É aí que entram os freios ABS, que significa Sistema de Freio Antitravamento. Ele vai impedir ou dificultar o travamento das rodas, porque na hora que a roda trava, ela desliza pelo asfalto. E na hora que ela desliza, o atrito deixa de ser estático e passa a ser cinético, dinâmico. Isso não é muito bom, porque inclusive te faz perder um pouco do controle da direção do veículo. Mas Douglas, eu jurava que atrito estático é quando está parado e atrito cinético é quando está em movimento. Nananina não. O atrito estático é quando não deslizam as superfícies e o atrito cinético é quando as superfícies deslizam. Vou te dar um exemplo que já apareceu na prova do Enem, sobre você sair andando por aí. Suponha agora que você vai tentar subir uma rampa. À medida que você tenta subir, caminhando, seu movimento é para cima. Mas a tendência que os seus pés vão ter é de deslizar para baixo. O atrito vai ser para cima. Exato, porque o atrito não é contrário ao movimento, mas é contrário à tendência de deslizar ou ao próprio deslizamento, se ele acontecer. Se o seu pé começar a deslizar para baixo, o atrito será para cima.
Gostou dessa nossa aula? Deixa o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Agora você vai para o canal Física Mais, com o professor Breno resolver uma série de questões para que você venha aprofundar e aprender com mais minúcias este assunto. Estamos no projeto Físicos do YouTube. Esperamos você toda semana com vídeos novos.